Bom dia, crente! Bem-vindos às nossas manhãs de sabedoria. Começamos mais uma quarta. Estamos aqui nesse canal para te trazer uma palavra de Deus dos céus para o seu coração. Como eu tenho falado essa semana, aqui é um lugar de novos começos, um lugar de novos recomeços. Eu não sei qual situação que você está na sua vida hoje. Deus, ele quer te trazer mais para perto. Deus, ele quer te dar uma vida em abundância. Deus, ele quer te mostrar o caminho da verdade, da vida, da paz que só o Rei, só o único Rei pode te dar. E esse Rei é o Senhor Jesus. E eu estou aqui para fazer o nome dele mais conhecido, para mostrar o que é viver uma vida que agrada a ele. Não que eu não peque, não que eu não erro, mas toda vez que eu erro, toda vez que eu estou fazendo algo de errado, eu trago uma lição aqui para vocês. Não é assim. Não é assim que a Bíblia diz. Eu errei aqui e não quero que vocês erram também. Todo mundo, que nem eu fiz um vídeo, todos aqueles que me feriram, eu irei abençoar. Então, todos que estão comigo, eu não quero que passem pelo que eu passei. Eu tô aqui para transformar a vida das pessoas. Eu erro também, mas toda vez que eu sou confrontada, que eu reconheço, que eu vejo que eu errei, eu reconheço o meu erro e sempre vou atrás de melhorar, porque eu preciso fazer o nome do Senhor mais conhecido. Eu sou uma embaixadora dos céus. Eu tô aqui representando um rei, estou aqui representando uma pátria e nós iremos para essa pátria em breve. E para nós irmos para ela, enquanto a gente não pega o nosso avião para o nosso destino final, a gente fica na sala de espera. Enquanto estamos na sala de espera, nós precisamos fazer essa espera ser menos sofrida, ter menos dores. E para ter menos dores, nós precisamos seguir os conselhos que diz o nosso Rei. Hoje, o nosso tema é Deus odeia mentira. Nós estamos na série, né, Pecados que Deus odeia, e eu expliquei lá segunda-feira por que nós estamos aprendendo o que Deus odeia. Porque nós queremos ter um relacionamento com o Senhor Deus. Ele é uma pessoa e como pessoa ele quer se relacionar conosco. E quando Deus quer se relacionar conosco, nós precisamos aprender o que Deus odeia e o que Deus ama para a gente se aproximar dele. E hoje nós vamos falar Deus odeia a mentira. O nosso texto ele tá lá em Provérbios 6, deixa eu só colocar aqui para vocês. Aqui às vezes que eu vou colocando aqui. Enfim, Deus odeia a mentira. Nosso versículo tá lá em Provérbios 6:17. Hoje a gente vai passar por vários versículos da Bíblia, tá, gente? Eu quero que a gente veja tudo o que a Bíblia diz e por que Deus odeia a mentira. Diz assim, Provérbios 6:17. Na verdade, ele começa assim, no 16. Essas 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª, a sua alma abomina. Versículo 17. Os olhos altivos e a língua mentirosa. Aqui Deus vai dar uma lista de 6 coisas que o Senhor odeia e na 7ª ele abomina. O que é Deus odiar? Quando Deus odeia, Deus ele vira a cara, ele vira o rosto, ele não quer conversa, ele não quer relacionamento. Deus ele nos bloqueia no WhatsApp. E abominar realmente não tem mais volta, não quero mais contato, eu não quero mais ter relacionamento. A 7ª coisa que Deus abomina, nós vamos falar na sexta-feira. É algo que realmente nós não podemos errar, nós não podemos praticar, porque Deus, assim, ele tem repúdio, ele tem nojo de pessoas que fazem isso. E eu e você estamos pecando diariamente nisso, mas nós não vamos pecar, nós vamos mudar. Provérbios 12:22 diz assim, 12:22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são seu deleite. De novo, os lábios mentirosos, o que diz mentira, são abomináveis. Então aqui no capítulo 6, Deus diz que odeia. No versículo 12, Deus está falando que ele abomina, ele odeia e ele abomina, ele sente nojo, ele sente repulsa de gente que fala a mentira. Eu ainda quero gravar uma série só sobre verdade, né? Que é o oposto sobre mentira. Vai ser uma série muito impactante, porque é um princípio
muito real que nós precisamos praticar. Nós, como crentes, às vezes nós ficamos abominando, falando mal de pecados sexuais que Deus não gosta, que Deus também não tem relação, mas nós esquecemos desses pecados principais. Nós colocamos ídolos no nosso coração, nós desobedecemos a Deus nas pequenas coisas, nós mentimos, nós não falamos a verdade e Deus odeia isso. Como que a gente pode falar que nós somos crentes, que nós somos cristãos, somos embaixadores do céu, se nós estamos falando mentira, se nós estamos contando pequenas mentiras? Gente, não tem como, não tem como. Você gosta ou você aprova o seu companheiro, a sua companheira mentir para você? Como você se sente? Você se sente traído. Então a mesma coisa é nos nossos atos dia a dia. Se nós falamos uma mentira para uma pessoa, se nós contamos uma mentirinha, se nós negamos os nossos impostos, se nós aumentamos certas coisas, nós estamos mentindo. Isso está ferindo o caráter de Deus, porque nós estamos uma relação com Ele. E Deus, Ele não divide a glória dele. Deus, Ele tem ciúmes. E se a gente fica flertando com o pecado, se a gente fica flertando com as coisas que Deus odeia, nós estamos mostrando que nós não amamos como nós não amamos Ele, como eu disse ontem no vídeo anterior. Então, os lábios mentirosos, aquele que diz mentiras, são abomináveis. Deus tem nojo. Mas aqueles que falam a verdade, que são fiéis, que não importa se vai ser prejudicado. Patrícia, você fez isso, você errou nisso. Aí eu vou lá e conto uma mentira para me proteger, para não pegar uma consequência. Não, eu vou falar a verdade, mesmo que isso me prejudique. Existe um ditado que eu gosto muito que diz assim, ó, a mentira é a verdade, eu acho que é a verdade. A verdade é igual fumaça, dói os olhos no começo, mas depois ela vai embora. É mais ou menos assim, acho que não peguei direito esse ditado, então eu desconsidero. Mas os que agem fielmente são o seu deleite. Aqueles que falam a verdade, Deus tem prazer neles. A mentira, ela é tão séria que ela é o único pecado que dá filiação. Lá em João 8,44, falei que a gente lê um pouquinho a Bíblia hoje. Olha aqui que diz 8,44. Vós tendes por pai ao diabo. Olha, Jesus falando com os religiosos da época. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Por que fala que o diabo é pai deles? Porque ele foi homicida desde o princípio e não se formou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Lá em Tiago, diz que a gente não pode ter duas fontes na nossa boca, uma fonte doce e uma fonte amarga. Ou você vai beber uma água amarga ou você vai beber uma água doce. Não tem como beber as duas fontes. Ou uma vai adocicar, a outra vai amargar. Então, não dá pra gente falar mentiras e dizer que amamos a Deus. Não dá pra gente falar mentira e falar que nós pertencemos a Deus. Ou é uma coisa ou outra. Ou o nosso pai vai ser Deus, que é o pai da verdade, ou vai ser o diabo, que é o pai da mentira. E esse pai você escolhe. Você escolhe de quem que você vai ter uma filiação, se é a filiação de Deus ou se é a filiação da mentira, que é o diabo. Salmos 101, 7 diz o seguinte, olha como é sério, a gente precisa escolher qual lado a gente tá. Aqueles que estão com Deus não mente, aqueles que estão com Deus não ficam aumentando coisa, aqueles que estão com Deus falam somente a verdade e são de verdade. O que usa de engano não ficará na minha casa, e o que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Você quer que Deus se afaste de você? Você quer que Deus te rejeita? Você quer que Deus fique longe, não quer ter um contato com você, não tenha relacionamento com você? Comece a falar a mentira. É só começar a mentir aqui, mentir ali, mentir quem você é. Por que você não se assume? Por que você não assume os seus erros? Você não assume quem que você é de verdade? Porque se você continuar mentindo, você não tem por filiação Deus. Deus, ele não habita com a mentira, ele só habita com a verdade. Lembra que eu falei
Quem me ama pratica os meus mandamentos. E os mandamentos de Deus é somente falar a verdade, é somente dizer a verdade. Como posso dizer que amo a Deus e fazer as coisas que Ele odeia? Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu continuo mentindo, se eu fico dizendo mentiras para me autopromover, vivendo uma vida que é de mentira, vivendo um relacionamento que não é de verdade, fingindo que sou uma coisa, mas na verdade sou outra? Nós precisamos aprender a ser de verdade. Às vezes a gente nem conta mentira, mas a gente fica vivendo uma vida que não é nossa, fingindo ou querendo comprar ou usando roupas ou tendo atitudes para nos autopromover, sendo que isso não tem nada a ver com a gente. Isso é ser de mentira, isso é falar a mentira. Às vezes você gastar com o que você não pode só para mostrar que você é uma pessoa que na verdade você não é. Às vezes a gente compra um carro para mostrar uma realidade que não é a nossa ainda. Isso também é mentira. Quem que gosta do mentiroso? Você gosta que mente para você? Não, eu também não gosto. Então nós precisamos ser pessoas de verdade. Estudos mostram que quem mente gasta muito mais energia mental e física do que aqueles que não mentem. Pessoas que não mentem, segundo as estatísticas, segundo estudos sociais, têm muito mais qualidade de vida, muito menos depressão, muito menos crises de ansiedade. Deixa eu ver aqui que nem eu entendo minha letra. Às vezes, entendi. Às vezes, mentir é mostrar que a gente é uma coisa que não é, que nem eu falei. Às vezes, é aumentar as coisas que não são. Às vezes, é diminuir as coisas que realmente são, só pra gente se autopromover. O nosso último versículo está em Efésios 4:25, que diz o seguinte... Efésios 4:25. Por isso, deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Somente um homem, somente aquele que ama o Senhor, somente aquele que não quer desagradar aquele que o alistou, vai falar a verdade. Qual que vai ser sua reação hoje? Qual que vai ser a sua decisão hoje? Você vai continuar sendo uma pessoa de mentira, falando mentiras, ou você vai se tornar filho de Deus, falando a verdade, sendo uma pessoa de verdade? Obrigada por estar aqui e Deus abençoe a sua quarta-feira.